Pan de Saúde, oferecimento Oral Regalia Odontologia Estética. Protetize, seu recomeço é aqui. IUB Instituto de Urologia da Bahia. Vitalité Pilates, saúde e bem-estar. Rejuve, cirurgia plástica interativa. Saúde é mais do que sentir dor. É acolher o nosso corpo, mover o nosso espírito e colocar a prevenção como primordial na nossa vida. Porque saúde é continuidade e não termina nunca. O Band de Saúde está no ar. Muito bom dia, mais um Band de Saúde na sua tela. E você, já seguiu a gente no Instagram? Aponta o celular para esse QR Code que está aqui na nossa tela e segue a gente, compartilha, manda sugestões e troca aquele bate-papo que a gente gosta, que é descomplicado, inteligente, cheio de credibilidade. Pois é. E sem perder tempo, a gente vai trazer uma novidade que não é tão novidade assim, mas muita gente ainda não sabe. Salvador deu um passo super importante para a prevenção, planejamento familiar e escolhas. Roda aí. Vocês certamente já ouviram falar sobre implante contraceptivo, mas o que muita gente ainda não sabe é que Salvador já disponibiliza um implante contraceptivo para alguns públicos-alvo. Mas será que dói? Explica pra gente e, claro, mostra como é que funciona isso na prática. Então, vamos lá. Para inserção, aqui a gente tem um modelo, né, de um braço. E aqui o medicamento, o nosso aplicador, e dentro da agulha tem o medicamento que vai ser inserido. No dia da inserção, a pessoa pode ficar tranquila porque vai receber anestesia local, né? Então isso traz um conforto, né, para a execução do procedimento. E após a anestesia local, na parte inferior do braço, aqui a gente pode mostrar aqui em nosso modelo, né, nessa parte inferior. Então pensando que aqui é o ombro, seria nessa região aqui mais interna. O profissional vai fazer a inserção e vai depositar o medicamento, né? Aqui no caso soltou porque eu não coloquei no bracinho, mas é exatamente esse tamanho aqui que vai ficar inserido na região interna do braço da pessoa, certo? Ele é mais fininho do que um palito de pirulito, a gente pode dizer, né? Exatamente, também é flexível, né? Então, uma das coisas que a gente orienta para a pessoa que faz uso é, inclusive, fazer essa palpação, né, ao longo do tempo, para verificar se ele está no lugar certinho, se ele teve alguma mobilização. Então, a própria pessoa, como ele é bem fininho e ele fica bem superficial, vai conseguir, ao longo do tempo, sempre palpar. Quando tocar o braço, sentir que ele está ali. Quando a pessoa faz a inserção, ela recebe um cartãozinho. E nesse cartão vem ali constando data da inserção, a atenção que a pessoa precisa ter pós-procedimento, também os riscos que podem ocorrer, os efeitos adversos que podem ocorrer, que já são esperados, e a data que precisa retornar para fazer a retirada ou a troca do método. A gente vem com essa oferta, né, iniciada por meio de um projeto. Esse projeto foi iniciado no ano de 2022, denominado Projeto Dandara, né, em alusão aí a Dandara, esposa de Zambures Palmares. E nesse projeto foi iniciado a oferta do Implanon para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então ele foi concentrado em mulheres em situação de rua, principalmente, né, nesse primeiro momento. E avaliando o êxito desse projeto, a gente foi desenvolvendo, avançando em outras etapas, e agora neste ano ele passa a ser um método ofertado regularmente na nossa rede para todas as pessoas dentro dos critérios de público-alvo, que temos uma lista aí disponibilizada em nosso site, sendo mais uma possibilidade para as pessoas, as mulheres e demais pessoas soteropolitanas que precisam realizar a contracepção. Esse nosso implante contraceptivo, ele é exclusivamente para a prevenção da gravidez. E no caso específico do implante, temos uma lista de públicos prioritários, e a intenção desse público prioritário é dar acesso a quem tem questões mais singulares, é uma questão de equidade também, de justiça social. Então temos grupos aí em situação de vulnerabilidade social que são priorizados, e temos também grupos em situação de vulnerabilidade clínica que são priorizados, né? Então nós temos aí pessoas em situação de rua,
mulheres que tenham 3 filhos ou mais, né? Pensando aí que a gravidez não intencional é um problema muito grave, né? Cerca de 50% das gestações ocorrem hoje de forma não intencional. Então, assegurar para essa mulher que tem 3 filhos, já que ela consiga ter um método assim duradouro, seguro, é importante. Temos também as meninas adolescentes. Nós temos aí um grande problema de saúde pública hoje no Brasil como um todo, da gravidez em meninas adolescentes, né? Inclusive em meninas menores de 14 anos, que são casos considerados violência sexual, inclusive. Então, precisamos ter um olhar mais atento para as adolescentes, então elas estão contempladas como público-alvo. E temos lá uma relação no nosso site, né, uma lista de pessoas que vão estar contempladas nesse primeiro momento e com possibilidade futura de, após contemplar todo esse público, a gente conseguir expandir para outras pessoas que tenham interesse. Então, nossos profissionais que estão habilitados para inserção, eles também estão habilitados para retirada. Né? E essa retirada ela pode acontecer tanto no final dos 3 anos, porque ocorreu a finalização do efeito do método e aí a pessoa escolher ou realizar uma nova inserção no mesmo dia, fazer a troca, né, do material antigo para o novo, do medicamento antigo para o novo, ou a pessoa pode escolher mudar para um outro método, ou também essa troca pode ocorrer, essa retirada pode ocorrer antes por alguma necessidade pessoal, como você citou, por exemplo, a pessoa resolveu agora engravidar, então ela pode retirar sim. Ou até por algum efeito adverso. Eu inseri o implante, mas comecei a ter um sangramento anormal, que foi tentado algumas estratégias de controlar esse sangramento. Não houve uma adaptação boa do meu organismo a esse método, então eu vou precisar tirar. Isso também pode acontecer e isso pode ser feito em nossas unidades também. Você já ouviu falar do lipedema? Há muito tempo ele foi confundido apenas com um excesso de gordura, mas a verdade é que é uma doença crônica e que causa muitos danos além da estética. Muita gente ouve falar sobre o lipedema, mas muito mais sobre a estética. Antes e o depois, se identifica ali, acha que tem, mas o lipedema ele vai muito além disso. Para falar sobre esse assunto e entender como é que a gente identifica, a gente não, o profissional identifica se há ou não lipedema, a gente vai conversar com a doutora Thaís Caires. Thaís, conta pra gente, é possível identificar ou de fato precisa de exames? Como é que é feito isso? Então, você mesma pode identificar alguns sintomas baseado no que a gente apresenta. Nem sempre foi assim, né? O lipedema é uma doença muito antiga, porém que recebeu notoriedade agora, né? De uns 3 anos para cá. E com o aumento, né, das notícias, os pacientes começaram a identificar que tem os sintomas e começaram a procurar os médicos. E os médicos começaram a ser demandados desse diagnóstico e estudar cada vez mais para poder tratar esses pacientes que muitos anos ficaram perdidos e essas pacientes sofrem, né, sofreram durante muito tempo e agora, finalmente, elas conseguiram dar o diagnóstico, dar nome a tudo que elas sempre sentiram e que muitas vezes os próprios médicos falaram que era só emagrecer, que ela... porque no estágio mais avançado, a paciente pode ter obesidade associada. É diferente a obesidade de lipedema, mas pode acontecer. Então, elas ouviam que precisavam perder peso, que elas precisavam fazer atividade física e que era como se elas fossem preguiçosas. E agora, elas estão tendo reconhecimento de uma doença e falando, a culpa não é só minha, né? A culpa não é minha. Eu tenho uma doença e ela tem nome, que é o lipedema, e ela tem um tratamento, apesar de não ter cura, é uma doença crônica, como a diabetes, a hipertensão, mas que tem controle. Agora, doutora Thaís, você falou um ponto importante aí, que cerca de 3 anos está em evidência, mas toda a sua trajetória com lipedema não começou agora, né? E você foi uma das pioneiras, podemos dizer, aqui na Bahia, por exemplo, de tratar, de pesquisar sobre o lipedema? Sim, na verdade eu costumo dizer que eu não escolhi o lipedema, que foi o lipedema que me escolheu, porque em 2020, né, eu conheci uma paciente que veio fazer suas cirurgias plásticas, que emagreceu muito peso, né, 68 quilos, e aí quando eu recebi ela no consultório, eu percebi que
ela tinha várias demandas cirúrgicas e falei para ela, né, a gente vai fazer o tratamento da mama, do abdômen e vamos deixar a perna por último, porque eu sabia que era mais desafiador pelo volume de gordura e pela grande flacidez que ela tinha. Então, a gente fez esse tratamento inicial e quando a gente foi partir para a parte da perna, eu imaginava que era o tratamento que a gente fazia para a cirurgia bariátrica, né? A gente faria uma lipoaspiração de culote, um pouco de lipoaspiração nas pernas e faria a cruroplastia, que é a ressecção da pele. E aí eu fiz. E aí no pós-operatório, pareceu que eu não tinha feito muita coisa. E eu fiquei cismada, fiquei intrigada com aquele resultado e resolvi pesquisar mais, resolvi estudar, resolvi entrar mesmo a fundo nesse tema e descobri o lipedema, né? Eu sabia, eu tinha noção do nome, porque para a gente estudar para a prova de título, a gente via esse nome, mas era um cantinho de rodapé de livro, não tinha muita explicação. E aí fui buscar sobre a doença e fui fazer cursos, fiz diversos cursos e trouxe, né, para aqui, para Salvador, esse conceito dessa doença. Comecei fazendo o tratamento clínico também, apesar de ser cirurgiã, mas eu não tinha quem fizesse. As pessoas não conheciam. Então, comecei fazendo o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. E hoje estou focada mais no tratamento cirúrgico. E essa paciente, assim como outras, elas têm sintomas? O lipedema, além da estética ali, a pessoa sente alguma coisa? Sim, muitos sintomas, né? Várias pacientes sentem vários sintomas, algumas só sentem poucos sintomas. É uma apresentação muito diversa. Tem pacientes que ficam roxas com facilidade, tem pacientes que sentem peso nas pernas, sensação de cansaço o tempo inteiro, sentem como se estivessem inchadas, mas na verdade não estão inchadas. É só uma sensação, né? Você olha, parece inchada, mas é a gordura. É um acúmulo de gordura desproporcional. Então, normalmente aquela pessoa é mais fininha em cima, no tronco, aqui assim no tórax, e nas pernas, uma perna muito volumosa, um quadril muito largo. Para homens, o lipedema só acomete as mulheres ou de fato elas estão mais preocupadas do que os homens? Ou, enfim, como é que funciona isso? Não é exclusivo das mulheres, mas por ter uma influência hormonal muito grande, geralmente acontece nas mulheres. Mas alguns homens podem apresentar, e quando apresentam é importante investigar a causa hormonal no homem. Então, procurar um endocrinologista para investigar mesmo se tem alguma associação a aumento hormonal que não está presente normalmente nos homens. E por onde começar? Tem alguém que está assistindo a gente que deve estar, mas eu acho que eu tenho lipedema, eu tenho essa gordura que não sai por nada. Qual médico procurar? Como fazer? Como dar um pontapé para essa investigação? É um diagnóstico médico, então o ideal é procurar um médico que saiba reconhecer a doença. Porque nem todos os médicos, como a gente sabe, conhecem ainda a doença ou acreditam nela. Então, pode ser o cirurgião plástico, pode ser o cirurgião vascular, que faz também tratamento, né, de lipedema, o médico clínico, o médico endocrinologista, qualquer médico que esteja apto a dar esse diagnóstico, né? Mas o importante é saber identificar e procurar um médico que também tenha conhecimento sobre a doença. Porque, como ela é muito recente, tem um CID muito recente, nem todos os médicos conhecem. Às vezes acham que é só uma gordura localizada, é só obesidade. Alguns confundem com linfedema, que é um problema da linfa. E existem diferenças básicas, né? Que o médico precisa saber reconhecer. Muito bom, né? A gente já falou aí da saúde da mulher, já falou sobre as escolhas de engravidar, não engravidar, e agora sobre o lipedema, que não atinge só as mulheres, mas sim também os homens. Agora, aguenta aí 2 minutinhos, a gente vai tomar uma água no intervalo e já a gente volta com muito mais informação sobre bem-estar e qualidade de vida. Estamos de volta ao Band de Saúde e amanhecendo com você, com a sua audiência, com a sua companhia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Bruna Gonzalez e eu hoje apresento e vivo o Band de Saúde. Então não esquece, viu? Aponta o celular para esse QR Code que está aqui na tela e segue a gente no Instagram e acompanha todas as novidades sobre bem-estar e qualidade de vida.
A corrida tem ganhado o coração de muita gente, não é verdade? Inclusive o meu coração. Mas muita gente não sabe que tem que se preparar fisicamente para praticar esse esporte. Foi o meu caso. Eu rompi o ligamento através de outro esporte, mas hoje eu entendo a necessidade do fortalecimento e vocês vão entender junto comigo o que antes eu precisava saber. Muita gente tem problema de joelho, mas quem não tem, morre de medo de ter. Por que essa importância do joelho para a nossa vida? Eu acho que diz muito sobre o suporte do nosso corpo total, né? Sem dúvida. E o joelho é uma articulação de transição. Então a gente está ali entre o quadril, entre o tornozelo. Então a gente precisa muito para subir escada, descer escada, para agachar. Então a maioria dos movimentos que a gente faz, que a gente chama de movimentos primitivos, a gente vai precisar do joelho. Então para eu viver, pegar algo no chão, para eu poder me estabilizar melhor e até para qualquer atividade esportiva, sem joelho realmente a gente não consegue, né? Então a gente precisa ter um joelho saudável e entender que não é uma articulação isolada. A gente tem uma série de musculaturas ali que passa por ele, que a gente precisa estar muito bem condicionado, muito bem estabilizado, e para isso existem estratégias, existem formas de a gente ter uma qualidade de vida baseada na musculatura saudável. A gente tem muito atleta agora recreativo que se inicia numa modalidade que não está adaptado, começa a treinar em altíssima intensidade, e isso faz com que haja microlesões, ou que o excesso de carga, o excesso de treino, pouco repouso, além de uma alimentação inadequada, pode levar às lesões. E uma coisa muito importante é o condicionamento também, que muitas vezes precisa ser específico para aquela modalidade. O que eu vejo mais no meu dia a dia é o atleta que ele começa a praticar uma modalidade que ele não está acostumado, ele não faz o condicionamento adequado, e aí a chance de lesão aumenta bastante. Existem lesões que formalmente existe a indicação cirúrgica, uma lesão completa, uma lesão que o paciente percebe uma instabilidade ou que a gente consegue visualizar essa lesão, uma lesão que tem ali uma deformidade aparente, muitas vezes requer de fato cirurgia, mas não são todas, isso é muito importante. Por isso a avaliação médica, por isso estar ali com um médico que vai dar um segmento bem adequado para cada grupo de pacientes. Todo mundo que faz a cirurgia esquece da necessidade de uma boa reabilitação. Por isso os melhores resultados é sempre com um grupo multidisciplinar. Então tem que ter um bom fisioterapeuta, um bom educador físico, uma equipe de acompanhamento. Isso vai fazer muita diferença no final. É justamente esse entendimento da equipe multidisciplinar e de uma reabilitação bem feita, precoce e no tempo correto, né? Porque muita gente quer voltar rápido também à atividade esportiva, e a chance de lesão também aumenta. A gente vê muito as lesões do ligamento cruzado anterior. Esse é o principal. A gente tem vários jogadores, só agora em 2025 tivemos vários jogadores do Flamengo, até o caso de Neymar, né? Então é o ligamento mais rompido, é o que a cirurgião de joelho mais tem contato, que é esse ligamento aqui da frente do joelho. Ele estabiliza essa translação e a rotação principalmente. Então quando o jogador aterriza, gira em valgo, que faz um movimento em valgo para dentro, então faz um movimento em valgo e gira, ele tem um rompimento desse ligamento. Tá? Então aterriza, estabilizando, joga o joelho para dentro, gira, então rompe o ligamento. Esse é o ligamento cruzado. E eu vou confessar uma coisa para o doutor aqui, eu tô com o meu ligamento rompido tem pouco tempo, mas me disseram que a única solução seria a cirurgia. Então, como eu não posso ainda me ausentar para fazer a cirurgia, eu tô adiando, doutor. Mas também não sei como é que tá aqui. Então, ele vai dar uma analisada aqui e também vai me explicar que a gente já tá conversando aqui nos bastidores, que nem sempre, né, um diagnóstico de cirurgia, ele pode ser 100%. Tá bem soltinho. Tem uma pequena translação, né, do joelho, tem uma gaveta positiva. Você sente a deslocar no dia a dia? Deixa bem soltinho. Você dá um sustinho, né? Então, tem um pivô. O pivô tem um grau 1, né? Então tem uma
tem uma folga que a gente precisa sempre comparar com o lado contralateral. Só deixar um pouquinho solto. Manobra de Lachman. A gente mostra que tem uma pequena translação também da tíbia em relação ao fêmur, que é justamente quem segura é o ligamento cruzado. O pivot shift está um pouquinho mais estável, né? Você não sente tanta estabilidade nem o joelho pro lado. E aqui também você vê que está bem estável. Então, o ligamento que a gente consegue perceber que está realmente mais instável, ou sem tanta rigidez ali permitindo manter o joelho firme, que é justamente o que você, né, foi diagnosticada antes. E o gelo, ele faz a diferença? É outra polêmica, né? Faz sempre gelo, faz sempre calor. Então, o gelo ele ajuda muito naquela fase inicial. Acho que seu joelho ficou um pouquinho inchado, dolorido. Então, a gente vai usar naquelas 24, 48 horas, no máximo 72 horas. Mas o calor é que vai aumentar a vascularização. E aí vai levar células anti-inflamatórias e células que permitam a cicatrização do tecido. Por isso que a gente não quer inibir totalmente essa inflamação no longo prazo, a gente quer que haja uma inflamação que é que vai levar a esse reparo tecidual. Pois é, né? Esporte muda vidas, transforma vidas, mas a gente não pode deixar de lado a nossa segurança, a segurança do nosso corpo, que é o nosso templo, e o nosso bem-estar. E agora, mudando de assunto, hoje é um dia muito especial, dia 11 de outubro, Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Minha gente, cuidados paliativos, a gente já falou aqui um pouquinho. Dignidade, se fala de finitude ou não, e se fala também de amor. E tudo isso só faz sentido quando a gente encontra um espaço especializado para tratar isso. E aqui no Nordeste, está virando até referência nos cuidados paliativos. Surgiu a primeira clínica há 8 anos atrás, especializada, projetada para a reabilitação e os cuidados paliativos. Vamos acompanhar? Em um encontro especial, a primeira clínica do Brasil, pensada, projetada e construída especialmente para pacientes em reabilitação e cuidados paliativos, conta pra gente os seus resultados e reafirma o valor de uma jornada de cuidado pautada na qualidade de vida. Da gente falar sobre finitude, da gente entender que somos mortais, de que devemos levar para os nossos pacientes dignidade, autonomia em todo o processo de adoecimento, seja em cuidado paliativo, seja em reabilitação. Então, esse talvez seja um grande desafio e a gente precisa buscar, dentro das nossas ferramentas e competências técnicas, mostrar que a vida é o dia de hoje, que sempre vai valer a pena, que a gente vai buscar ferramentas para lidar com o sofrimento nas dimensões que o paciente se apresenta para a gente, física, psíquica, e mais que tudo, sinalizar que a gente está junto. Independente de tempo, estamos juntos para passar por esse período que a gente entende que é um período difícil, mas que estamos aqui para ir juntos. Foi 2017, então são 8 anos, quase 9. Em abril a gente completa 9 anos. Fomos a primeira unidade Norte-Nordeste construída para esse fim, né? Edificada para ofertar o melhor cuidado para um paciente e sua família em sofrimento. A Covid nos ensinou muita coisa sobre reabilitação, sobre cuidado paliativo, e a gente ganhou muita experiência nesse cuidado, nessa abordagem. Então, é um prazer, uma felicidade muito grande estar vendo como o cuidado paliativo vem alcançando a mídia, a população, o conhecimento, e como a gente vem se firmando dentro da sociedade como uma referência de cuidado.
que acontece na prática? Bom, em reabilitação, a gente tem uma gama de condições que podem fazer com que o paciente tenha benefício de ficar um tempo na unidade de transição. Aqueles pacientes que tenham tido AVC, por exemplo, idosos que tiveram fratura por queda ou algo assim, pacientes que ficaram muito tempo dentro da unidade de terapia intensiva e que perderam algum grau de condição de realizar as atividades do dia a dia. Eles vão se beneficiar com certeza de passar por aqui. A gente vai entregar uma carga de terapia e de reabilitação para que a gente consiga reinseri-lo antes do adoecimento ou próximo disso. Para o cuidado paliativo, todas aquelas condições ameaçadoras à vida, tá? Onde a gente já não tenha um tratamento com possibilidade de cura, mas que a gente pode ofertar grande cuidado, com dignidade, com qualidade. Esse é o paciente candidato a vir para cá. Normalmente, os médicos que estão acompanhando esses pacientes nos hospitais, eles sinalizam a necessidade desse período e eles quem convocam para que o paciente venha até nós e fique durante o período que a gente vai entender que é o necessário para realizar esse plano. Queria que você me falasse um pouquinho sobre essa influência, né? Cuidados paliativos em alta, as pessoas sabendo, conhecendo, né? Lidando com isso, a cultura do bem-estar muito mais forte, sobretudo para os jovens. O que é que vocês esperam daqui para frente? Espero muita coisa boa. Muita coisa boa. Assim, a gente vive o cuidado paliativo relativamente recente, a gente tem 1 ano de política nacional. Hoje, a gente falar sobre medicina do estilo de vida traz a busca do paciente para se autoconhecer, para se colocar como centro do cuidado. O cuidado paliativo fala sobre isso, a gente fortalecer o que é valor para o paciente. A gente muitas vezes antecipar cenários, você se colocar em contato com sua própria finitude, você escolher como você deseja que aconteça. Isso traz pra gente realmente uma expectativa de que o mundo seja melhor mais pra frente, né? Andando meio assim, porque o nosso bate-papo de hoje tá ficando por aqui, mas é só o de hoje, porque no próximo sábado, 9 horas da manhã, eu te encontro aqui na tela da Band para falar sobre saúde e bem-estar desse jeito nosso, bem descomplicado. Afinal, saúde é continuidade, nos nossos hábitos, nas nossas escolhas e principalmente nas conversas que a gente compartilha. E nada disso seria possível sem a sua presença. Então segue a gente lá no nosso YouTube, Band Bahia Oficial, no nosso Instagram do Band Saúde, que é Band Saúde, e no meu, Bruna Gonzalez, que é Bru Gonzalez, com Z no meio e Z no final. E aproveitar, mandar um abraço para todas as crianças, amanhã Dia das Crianças, e um abraço especial para Pedro Yuri, meu enteado do coração. Me abusa, mas amo muito você e que você seja imensamente feliz. Beijo para você, para a sua família, e no próximo sábado eu te espero, viu? Tchau, tchau. Band Saúde, oferecimento Oral Regalia Odontologia Estética. Protetize, seu recomeço é aqui. IUB Instituto de Urologia da Bahia. Vitalité Pilates, saúde e bem-estar. Rejuve, cirurgia plástica interativa.